Olá, pessoas queridas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Renovatio, Arte em Móveis. Eu sou Regina Vasques e o tema deste canal é renovação, reaproveitamento e arte em móveis. Se você gosta desse assunto, fica por aqui. Já deixa um like e compartilha com as pessoas que você acha que também vão gostar desse assunto. Se você é novo, se inscreve no canal e aciona o sininho. Obrigada! O projeto desta semana é um rack de madeira maciça, de embuia. É uma peça sem aparia e eu demorei muito para começar a renovar essa peça, porque eu estava pensando, querendo achar uma técnica diferente. Eu acho que eu achei, sabia? Vamos lá? Começamos limpando a peça com um limpador multiuso. Como eu já disse em outras vezes aqui, eu uso o multiuso Zoom. Ele é bem bacana. Depois de limpa, nós vamos passar para a fase do lixamento. Nós vamos começar com uma lixa 100 para madeira e depois passar para uma 150. A lixa 100, de grão mais grossinho, ela vai tirar o acabamento que foi dado nessa peça. O verniz ou uma resina acrílica, ela vai tirar. A lixa de grão mais fino, ela vai deixar a madeira mais homogênea. Por isso que a gente vai passar primeiro a 100 e depois a 150. Depois de lixar, nós vamos passar um paninho de microfibra seco para tirar o pó e depois um outro pano úmido. Assim que a peça estiver bem sequinha, nós vamos passar o fundo preparador. O fundo preparador vai ser passado nas laterais do rack e nos detalhes da frente inferiores, assim, os detalhes de baixo. No tampo e nas portas, nós vamos passar o gel envelhecedor tabaco e depois encerar. A técnica que nós vamos usar vai trazer uma textura bem granulada para essa peça. Não para a peça inteira, para algumas partes dela. Essa técnica é chamada de textura de sal e ela é feita da seguinte maneira. Nós usamos o sal grosso e nós vamos bater nesse sal grosso para moer ele um pouco mais. Vamos usar um martelo para dar essa moidinha nele. E vamos misturar esse sal grosso no gesso. A medida exata eu fiz um pouco no olhômetro, porque na verdade essa técnica ela é feita em outros países com uma mistura que já vem pronta, comprada desse jeito. Aqui a gente não tem isso. Então, na verdade, a gente está testando uma nova técnica. Vamos ver o que vai dar aí, gente. Essa misturinha do sal e do gesso, nós vamos colocar na tinta que vamos usar. No nosso caso, escolhemos a cor rosa. E vamos misturar uma medida dessa misturinha na tinta, misturar bem. Só que tem um detalhe, como tem gesso, a gente não pode demorar muito para usar essa tinta misturada nessa textura, porque senão vai secar logo. Então, temos que ir rapidinho. Passamos essa tinta texturizada, como eu já disse antes,
em algumas partes das laterais e um pouquinho na parte da frente, no detalhe da frente. As partes que vão ficar sem a textura, nós vamos pintar da mesma cor da tinta. Mas eu queria que ficasse sem textura em alguns lugares específicos, porque a gente vai fazer uma outra coisa ali. Nós vamos usar uma única demão, porque para essa técnica a gente não vai precisar de mais do que isso. Vamos deixar secar por umas 2 ou 3 horas. Em seguida, nós vamos usar a tinta azul sobre isso que a gente já fez na peça. A tinta azul nós vamos usar com a técnica de pincel seco, ou seja, molhamos o pincel na tinta, tiramos o excesso e passamos essa tinta sobre a peça, sem a preocupação de cobrir o fundo todo. Ao contrário, a gente vai deixar de propósito algumas partes do fundo aparecendo mesmo. A ideia é essa. Vocês lembram que a gente, na primeira demão, passou a textura em alguns lugares e não passou em outros? Muito bem. Nesses outros lugares, sem a textura, nós vamos usar stencils para criar um efeito ali. O stencil em cima da textura não ia dar certo. Por isso a gente deixou alguns espaços sem textura para colocar os stencils. Eu escolhi stencils diferentes, mais parecidos, e vou usar com a tinta metal da True Colors Ouro Velho. Molhamos o pincel pituá nesta tinta e desta vez nós não vamos dar aquelas batidinhas. Nós vamos passar o pincel com movimentos redondos, meio esfumaçando a tinta, para ficar um pouquinho diferente daquele resultado que a gente tem quando a gente vai dando batidinhas. Com a mesma tinta e um pincel chato e um pouco mais grossinho, nós vamos criar um efeito sombreado sobre a textura. Não é muito, é só para a textura ter um pouquinho de brilho, de dourado mesmo. A seguir, nós vamos usar uma lixa 120 para madeira e lixar a peça para dar um acabamento desgastado. Por cima de tudo que a gente já fez, a gente quer trazer uma rusticidade para esse resultado, um envelhecimento mesmo. A nossa etapa final, como sempre, é a cera. O tampo e as portas foram encerados várias vezes. Eu não disse para vocês lá no começo, mas o tampo estava bem manchado. Para que ele chegasse no ponto que a gente queria, nós tivemos que lixar de várias maneiras e depois passar o gel envelhecedor, como eu já disse. Só que no final houve a necessidade de encerarmos várias vezes e foi isso que a gente fez. A peça, o restante dela, foi encerada uma única vez. Gente, vamos ver o que aconteceu com isso? Vamos dar uma olhada lá.
E aí? Eu tô louca para saber o que vocês acharam desse resultado. Eu adorei! Eu achei muito legal. Era isso que eu queria. Sexta-feira tem vídeo novo e eu espero vocês outra vez. Beijos amorosos!